dando continuidade ao nosso curso sobre a psicologia e a fé, buscando caminhos para encontrar e reconhecer os diferentes rostos da verdade do homem. Nós vamos iniciar essa nossa reflexão com uma oração feita pelo Papa Francisco, invocando Maria na sua atitude de escuta. Maria, mulher da escuta, abre os nossos ouvidos, faz com que saibamos ouvir a palavra do teu Filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo. Faz com que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre e necessitado, quem se encontra em dificuldade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes rostos da verdade do homem. E falando sobre estes rostos da verdade, o nosso Santo Papa João Paulo II afirma que necessitamos reconhecer que a busca da verdade nem sempre se realiza com a transparência e a coerência do raciocínio. Ele mesmo afirma que muitas vezes as limitações naturais da razão e a inconstância do coração ofuscam e desviam a nossa busca da verdade, assim como também outros interesses podem sobrepor-se à verdade. Nós poderíamos dizer os interesses secundários que nós muitas vezes não reconhecemos. E é exatamente esse interesse secundário que é um elemento que a psicologia pode nos ajudar a entender, e é exatamente esse um dos elementos que vai ofuscar a verdade que buscamos. Pode também acontecer que muitas vezes nós evitamos de encontrar a verdade. Isso porque tememos as suas exigências. Aqui também um outro elemento em que a psicologia pode nos ajudar a reconhecer por que estamos com medo das exigências da verdade. Porque nós muitas vezes temos medo de nos encontrar com ela. Contudo, mesmo quando evitamos, por causa desses diferentes motivos, os motivos secundários, as limitações naturais da razão, a inconstância do coração, temos que afirmar que é sempre a verdade que preside, que mora em nossa existência. Com efeito, nunca poderíamos fundar a nossa vida sobre a dúvida, a incerteza ou a mentira. Se assim fosse, a nossa existência estaria constantemente ameaçada pelo medo e a angústia. Assim podemos dizer um pouquinho, bem rapidinho, mas assim bem fazendo uma síntese, quais são, ou seja, os diferentes rostos da verdade. E por que escolhemos este elemento da encíclica nessa nossa lição de hoje, desse momento? Qual é a sua proximidade com a psicologia? E o que a psicologia ainda pode ajudar a facilitar, a encontrar a nossa verdade? Vamos então primeiro dizer quais são os rostos da verdade que precisamos encontrar. E nessa encíclica nós encontramos 3. As mais numerosas são as verdades que moram nas evidências imediatas ou recebem confirmação da experiência. Essa é a ordem própria da vida cotidiana. O segundo rosto é de um caráter filosófico que o homem alcança através da capacidade especulativa do seu intelecto. Então, nós conseguimos encontrar esse rosto da verdade quando nós nos dedicamos a usar a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso intelecto. E o terceiro rosto da verdade são as verdades religiosas, que estão contidas nas respostas que as diversas religiões oferecem nas suas tradições.
as nossas questões últimas, o porquê da nossa existência. E aqui, de novo, nos perguntamos, o que a psicologia nos oferece para encontrar estes rostos com uma intensidade pessoal? Eu diria que, como uma chave de leitura, a psicologia nos ajuda a ver que de trás destes rostos da verdade existe um processo evolutivo de crescimento que nos acompanha em toda a nossa vida. Ou seja, nós, de acordo com as fases da nossa vida, nós vamos crescendo, nós vamos nos amadurecendo e nós vamos confirmando as nossas experiências com um olhar diferente, com uma capacidade, dizemos assim, mais profunda, mais intensa, como também o nosso modo de pensar e de ver, ele vai mudando, ele vai se transformando de acordo com o nosso processo evolutivo. De criança pensava como criança, de adulto penso como adulto e assim por diante. Como também as nossas verdades religiosas, elas vão adquirindo uma dimensão diferente com o nosso crescimento. E esse processo de crescimento, ele vai nos acompanhando durante toda a nossa vida. Falamos de fases evolutivas. E se pensamos bem, o homem não foi criado para viver sozinho. Nasce, cresce numa família para depois se inserir pelo seu trabalho na sociedade. Assim a pessoa aparece, dizemos assim, integrada desde o seu nascimento em várias tradições. Delas recebe não apenas a linguagem e a formação cultural, mas também muitas verdades nas quais acredita quase instintivamente. Entretanto, o crescimento e a maturação pessoal implicam que tais verdades possam ser postas em dúvida e avaliadas através da atividade crítica do próprio pensamento. E dizemos assim que essa atividade crítica, ela vai crescendo de acordo com a nossa maturidade. E todo o processo de maturidade de cada um de nós, ele passa por diferentes etapas, ele passa por diferentes processos e de acordo, dizemos assim, com o nosso processo do momento, esses rostos da verdade que a gente busca do homem, de nós mulheres, ele vai se aparecendo com um crescimento maior. Hoje também a gente poderia até estar dizendo da purificação, da evangelização de alguns valores culturais ou até mesmo assim religiosos. E para isso nós precisamos estarmos abertos, disponíveis interiormente. Precisamos estar em atitude de crescimento, de amadurecimento, para que aqueles valores culturais, tradicionais, ainda encarnados em nós, eles tomam um novo rosto, dizemos assim, uma nova verdade. Cada um, quando crê, confia nos conhecimentos adquiridos, ou, dizemos assim, por si mesmos, ou então o conhecimento que a gente vai adquirindo na experiência da vida através das pessoas que nós encontramos. Neste ato, dizemos assim, de crer, confiar nos conhecimentos adquiridos através das outras pessoas, podemos individuar uma significativa tensão, ou seja, por um lado, o conhecimento por crença apresenta-se como uma forma imperfeita de conhecimento que precisa de se aperfeiçoar progressivamente, por meio da evidência alcançada pela própria pessoa, e por outro, a crença, dizemos assim, é muitas vezes mais rica, porque inclui a relação interpessoal, pondo em jogo não apenas as capacidades nossas de raciocinar, mas também a nossa capacidade mais radical de confiar nas outras pessoas, iniciando com elas um relacionamento mais estável e íntimo. E tudo isso se dá através, dizemos assim, de um crescimento, de um amadurecimento no processo evolutivo das pessoas. Eu espero que esse processo evolutivo que cada um de nós pode adquirir dia por dia através da experiência, das informações, da nossa crença, possa ser para nós,
dizemos assim, um elemento para reconhecer com mais intensidade os rostos da verdade que é em nós. Assim, nós vamos, na próxima aula, falar um pouquinho sobre a psicologia nas etapas significativas do encontro entre a fé e a razão.